Bom dia, alunos do nono ano. Como combinado, eu vou gravar aqui um vídeo bem resumido da parte do módulo 1, 2 e 3 que nós fizemos a abordagem em aula, tá? É bem tranquilo, tá? Só para lembrar alguns pontos, alguns que faltaram em aula ou tiveram alguma dúvida, então eu vou tentar tirar aqui algumas dúvidas de vocês. E deixar livre vocês também para perguntarem, né? Se tiver alguma dúvida durante o período até a prova de vocês, o simulado, vocês podem entrar em contato via o ClassApp comigo, tá? Então eu vou começar aqui com vocês falando sobre a questão das luzes, né? Então eu vou usar aqui o recurso do nosso simulador. Ver se ele vai abrir aqui. Aqui, então abri aqui. Então vamos lá. Então a questão das luzes, vamos falar aqui sobre o processo que a gente tem aqui das luzes chamadas luzes primárias, né? Lembrando que nossos olhos captam 3 cores de luz: a cor vermelha, a cor verde e a cor azul, que é o RGB. Se você tiver só a luz vermelha, vai enxergar só o vermelho. Se eu colocar a vermelha com a verde, eu vou ter a cor amarela. Se eu colocar agora, tirando a vermelha, a verde e colocando a azul, eu vou ter a cor magenta. Tirando a vermelha e adicionando a verde, então verde com azul, eu vou ter a cor ciano. Então, repetindo, verde com azul, ciano. Tiramos aqui agora o azul e deixamos agora o vermelho com o verde, o amarelo. Tiramos agora o verde e ficamos com a cor agora vermelha com azul. E temos o magenta. Então, lembrando que se eu colocar as 3 cores luz primárias, eu vou ter a cor branca. Então, na cor branca eu tenho as 7 cores do arco-íris, ou as 7 cores do espectro solar. Então, a distinção e as tonalidades são quando eu reduzo um pouco uma das luzes. Então, reduzi o vermelho, deixei mais verde e mais o azul. A tendência é ter uma cor formada com ciano, mas ainda tem pontos vermelhos aqui. Se eu tiro aqui o azul, deixo bem pouquinho do azul. Ó, vejam que é um tom de verde mais puxado para o amarelo, né? Então, se eu deixar agora bem pouco o vermelho, esse verde fica mais um verde mais folha. Então, totalmente o vermelho e totalmente o verde, eu tenho o amarelo. A questão agora dos filtros, né? Tem até uma atividade que vou até abrir para vocês verem aqui no livro, que é aquela atividade que nós tínhamos dos... Vamos voltar aqui. Nós tínhamos aqui lá no livro de vocês. Vou voltar aqui. Lá no capítulo 1, aí, no módulo 1. Essa aqui, ó, nós fizemos em aula. Então, é uma construção que tem um disco, né? Onde nessa parede, ela tem, no local de uma parede de alvenaria, ela tem placas, né, coloridas, que são as 7 cores do arco-íris. Então, quando a pessoa passa por aqui e tem uma cor de roupa diferente do filtro, a cor vai ficar preta da roupa da pessoa. Se a roupa tiver um detalhe em branco, vai ficar na cor que está aqui. Por exemplo, uma pessoa com uma roupa azul com listras em branco. Então, aonde é azul fica preto, onde é branco fica vermelho. Se caso ela passar com a roupa vermelha, ficará vermelho. Então, quer dizer o quê? Então, a luz, ela vai absorver a luz do objeto. Então, se o objeto é vermelho, vai absorver 6 cores e refletir o vermelho. Se o objeto é verde, vai refletir
o verde e absorver 6 cores. Isso é se nós tivermos uma luz branca que tem as 7 cores. Então, na luz branca tem as 7 cores, se for verde, reflete o verde do objeto verde e absorve as outras 6 cores. Então, colocando isso, vamos ver agora então a parte dos espelhos, né? Espelhos e lentes. Então, vamos começar pelas lentes. Fica bem claro, a lente que ela é convexa, ela vai fazer com que os raios convirjam. Então, vai ter uma conversão para um único ponto desse raio luminoso. Então, o raio de luz que chega paralelo ficará convergente. E o que acontece característica quanto à imagem? Toda lente que é convexa, ela vai projetar uma imagem que seria uma imagem menor do que o objeto, mas uma imagem invertida. Se eu trocar a lente aqui, agora tem uma lente agora que eu tenho um objeto que ficou com uma imagem menor, e agora essa minha lente, que ela é côncava, ela vai divergir os raios luminosos. O importante é lembrar que a lente côncava diverge o raio luminoso, e a lente convexa, ela converge o raio luminoso. Então, a convexa converge e a côncava diverge. Isso é diferente do espelho. O espelho é o contrário. Então, vamos ver. O espelho que é côncavo, ele vai convergir. E o espelho que é convexo, ele vai divergir. Então, lente e espelho tem uma condição do raio luminoso ao contrário. Enquanto a lente vai, no caso convexa, vai convergir, o espelho convexo vai divergir. Enquanto a lente côncava vai divergir, o espelho côncavo vai convergir. Tá? Então, quando se tem lá o dentista que vai examinar seus dentes, ele usa uma lente que é uma lente, ele vai usar um espelho que é um espelho côncavo. Então, ele vai ampliar a imagem e vai inverter a imagem para que ele possa tratar o seu dente. Tá? Então, vamos ver agora a parte dos espelhos. Vamos ver o que eu falei agora. Ó, o espelho agora é o contrário. O côncavo fez o quê? Ele convergiu a imagem e inverteu essa imagem aqui. E ela ficou maior. No espelho, que ele é convexo, ele vai fazer agora a divergência do raio luminoso. E vai causar nessa imagem ficar direita. Então, vamos colocar de novo. E no espelho plano? No espelho plano eu teria a mesma imagem, com o mesmo tamanho. Somente lembrar que do espelho até o objeto e do espelho até a sua imagem, sempre temos a mesma distância. Se o objeto até o espelho tem 1 metro, do espelho até a imagem teremos 1 metro também. Então, vamos de novo falar. Se eu tiver, então, um espelho chamado de espelho côncavo, meu raio luminoso será convertido para um único ponto, ou seja, há uma convergência para um único ponto. A gente fala que o raio luminoso é convergente, então ela vai convergir o raio para um único ponto. Quando o espelho ele é convexo, ele vai divergir. E as lentes é o contrário. Vamos ver, ó. A côncava faz o quê? Diverge. E a convexa, ela vai convergir. Então, há uma diferença entre lente e espelho, tá? O que o dentista usa é um espelho desse tipo aqui. Ele vai observar a imagem maior, só que ela é invertida. Por que invertida? Porque a posição que ele está olhando seu dente de cima. Então, quando ele inverte a imagem, fica na posição direita para ele. Então, por isso ele usa um espelho chamado de espelho côncavo. A outra parte que nós temos é a parte que vai falar sobre os instrumentos ópticos, né? Quanto aos instrumentos ópticos, nós temos algumas imagens desses instrumentos. Vamos pegar aqui o instrumento óptico aqui. O que seria lá? Vou pegar pela apostila de vocês, que é mais fácil para nós identificarmos aqui. Tá? Então, vamos descer lá para o nosso módulo de número 3, aqui no instrumento óptico. Então, instrumentos ópticos nós podemos ter aqui projetores, telescópios, lupas, lunetas, prismas, são todos instrumentos ópticos, tá? Então, vamos voltar um pouquinho aqui para nós mostrarmos a parte aqui do que acontece num projetor.
que acontece na máquina fotográfica. Na máquina fotográfica, veja que nós temos aqui uma lente, tá? Que faz com que essa imagem, como essa lente é uma lente biconvexa, ela vai inverter a imagem e a imagem fica menor. Por que que na câmera fotográfica eu não enxergo a pessoa de ponta cabeça no visor? E o sensor também não capta ela de ponta cabeça, porque temos um espelho aqui, que vai fazer essa conversão. Então, vamos aqui abrir uma imagem aqui, ó, da câmera fotográfica. Então, aqui está bem ilustrado aqui, ó. Lembre-se que eu tenho um espelho, uma lente aqui, e temos um espelho aqui, ó. Essa lente aqui, acompanhada e conjugada com essa outra lente, essa primeira lente converge, né? Converge para o mesmo ponto, e a segunda lente ela diverge. Se eu juntar as duas, eu acabo consertando esse raio luminoso. Ele vai chegar aqui paralelo. Chegando paralelo ao raio luminoso da imagem, ele bate neste espelho. Aqui eu tenho um segundo espelho, e aqui eu tenho um terceiro espelho. Então a imagem vem, o raio luminoso vem, bate nesse espelho, sobe, bate nesse espelho, só vem para cá, bate nesse espelho e volta para o visor do fotógrafo. Então essa é a função que tem o espelho dentro de uma câmera fotográfica. Outros instrumentos ópticos, nós pegássemos aqui, outros instrumentos ópticos não tem espelho dentro. Então imagens aqui de um microscópio. O microscópio ele não tem esse espelho que vai inverter a imagem. Tá? Então o que acontece? Se eu quiser ver a imagem da posição correta, eu tenho que colocar a lâmina no microscópio de ponta cabeça. Okay? Como ele não tem essa lente que faz a inversão, se eu colocar ela de ponta cabeça, como a lente vai inverter, ela volta à posição real do objeto. Então, o exemplo, se eu pegasse essa aqui, eu tenho aqui, ó, algumas estruturas aqui de cima e as estruturas aqui de baixo. Se eu quiser ver pelo microscópio as de cima, eu tenho que colocar ele virado de ponta cabeça. Essa parte aqui para baixo, essa parte para cima na lâmina. Aí eu vou enxergar a posição correta como eu desejava. Então o microscópio tem essa função. A diferença lá do microscópio, vamos colocar aqui, a diferença do microscópio, então a diferença de um microscópio para uma luneta, vamos ver aqui. Então assim, a diferença é que tanto o microscópio como a luneta possuem uma lente que será o nosso visor. Então onde você está olhando, tá? Que chama lente ocular. A outra lente é objetiva. Então o que acontece? Aqui na estrutura aqui, vou colocar isso daqui para vocês verem, ó. Aqui na estrutura de um telescópio, eu tenho a ocular, ela é pequena, essa lente. Ela é menor. E é uma lente o quê? Uma lente biconvexa. Essa outra lente aqui, que é a objetiva, ela é maior. No microscópio é o contrário. Eu tenho a maior lente ficando na ocular e a menor na objetiva. Tá? Então essa seria a diferença entre o microscópio e o telescópio. Então quer dizer, se você virasse ele, olhasse nesse sentido, eu teria a função que faria um microscópio. E se eu pegasse o microscópio e invertesse a posição de olhar, olhasse o microscópio por baixo, eu teria a função da luneta. Então é só a posição que eu tenho das duas lentes que eu tenho, a ocular e a lente objetiva. Tá? Deixa eu ver se eu tenho um esquema aqui marcado da... Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui eu tenho de novo de uma luneta, né? Então tem a menor lente aqui na ocular e a maior na objetiva. O microscópio é o contrário, eu tenho este, é como se tivesse o observador deste lado aqui, olhando para aqui seria a minha ocular e aqui seria a minha objetiva. Tá? Essa é a diferença que tem das duas. Aí nós temos outros instrumentos, nós temos alguns instrumentos que são telescópios que seriam uma luneta mais aprimorada, né, com mais recursos, né?
Então, ver aqui, instrumentos ópticos aqui. Então, aqui nós temos uma gama de instrumentos, né? Podemos ter aqui binóculos, nós podemos monóculos, podemos ter aqui lupas, né? A lupa tem uma questão curiosa. A lupa, se eu colocar numa certa posição focal, eu enxergo o objeto maior. Então a gente fala assim, a luneta aproxima o objeto e a lupa ela amplia o objeto. Então se perguntasse qual é a função de uma luneta? Aproximar um objeto. Qual a função de uma lupa? Aumentar um objeto. Depende da posição que eu colocar da lupa, eu posso muitas vezes mudar a posição de direita para invertida da imagem. Então depende da posição que eu colocar minha lupa, eu consigo inverter a imagem. Então aqui nós temos aqui alguns instrumentos, isso aqui é uma lupa, né? De como funciona o nosso olho. O nosso olho humano também funciona da mesma forma na máquina fotográfica. A imagem chega de ponta cabeça, o nosso cérebro faz a inversão. Deixa eu ver se temos mais alguma observação aqui. Quanto à questão do nosso olhar aqui sobre alguns instrumentos, né? Lembrando que alguns instrumentos ópticos, eles são combinações. Aqui, vamos ver isso aqui, ó. Aqui é um projetor como um datashow que vocês têm na sala. Então, tem uma lâmpada. Aqui eu tenho uma lente convergente, né? Lembre-se que a lente convergente, ela vai ter a possibilidade de aumentar esse objeto, tá? E eu tenho um espelho aqui. Então, esse espelho, a luz bate nesse espelho, é encaminhada para esta lente convergente que vai aumentar o objeto. Se eu afastar ou aproximar o objeto, eu tenho uma possibilidade de ampliar a imagem, né? Então, essa imagem será ampliada. Então, aqui nós temos aqui um outro exemplo aqui, né? Tá vendo aqui, ó? Esse slide, ele está de ponta cabeça, tá? Seu projetor. Então, um projetor de slides, eu tenho que colocar todos os fotogramas de ponta cabeça. Porque ao passar por essa lente, a lente inverte, né? Se ela inverte, vai ficar na posição correta agora. Então, vou levar para vocês verem também qual é o fotograma de um slide, né? Slide de fotogramas, que é um disco que vai girando com esses fotogramas e você consegue projetar a imagem. Então, essa imagem do fotograma fica de ponta cabeça e quando ela é projetada na tela, na parede, ela fica na posição real. Então, real é a posição original do objeto em pé, né? Como você vê. Se eu afastar ou aproximar, eu posso ampliar a imagem ou diminuir a imagem, tá? Então, basicamente, nós temos, nos nossos 3 capítulos, essa parte principal dos instrumentos ópticos, como se comporta a luz e a parte da sua trajetória. Uma outra parte que eu queria mostrar para vocês é a parte onde vai mostrar, deixa eu pegar aqui, o comportamento da luz, né? O comportamento da luz. Os chamados fenômenos, né? Fenômenos da luz. Que seria especificamente a questão da refração e reflexão. Então vamos pegar aqui algumas imagens aqui para vocês verem, tá? Então colocando o raio luminoso quando a superfície é regular, o raio luminoso numa superfície lisa e plana, o raio incidente ele vai incidir e vai refletir com o mesmo ângulo. Se a superfície ela é irregular, ele vai incidir, mas vai desviar esse raio. Ele continuará subindo num ângulo, só que um ângulo diferente da incidência dele. Outra coisa que nós temos é a questão da refração. Temos aqui um exemplo aqui. O que é a refração? O raio de luz vem, como eu tenho ar e tenho água, a água é mais densa, ela vai desviar o raio luminoso, é como se estivesse quebrando esse raio. Então o raio de incidência vai interceptar aqui o plano e passando nesse plano ele vai sofrer um desvio. Então quando a gente coloca uma colher dentro de um copo, a gente aparentemente tem a impressão que essa colher está quebrada. Na verdade não está. O raio de luz é que foi desviado. Vamos ver aqui, ó, como nós tivéssemos aqui, ó, mesma coisa, ó. Se eu tenho um meio e esse meio é homogêneo, o raio sofre um desvio, mas ele acompanha a questão de ser paralelo. Se
Se o meio aqui está agitado e não é homogêneo, o raio de luz vai vir paralelo, vai desviar, mas ele vai desviar cada um num sentido diferente. A gente fala que é uma refração difusa. A gente pode ter reflexão, uma reflexão chamada reflexão normal e ela difusa. E também uma refração normal, uma refração normal, uma refração difusa. Difusa é sempre quando desvia o raio e terá cada sentido diferente por não ser homogêneo, não ser regular. Tá? E aqui uma observação. Vamos supor que tivesse ar, aqui eu tenho outro material, podia ser vidro, de novo ar. Então, eu tenho o ar, ele vem paralelo, desvia e volta para a posição que ele estava. Tá vendo? O mesmo sentido que ele estava aqui, com o mesmo ângulo dele. Então, ele, no meio da placa de vidro, ele sofreu um desvio, mas depois ele retorna para o seu sentido normal. Então, seria isso que nós teríamos nos 3 módulos, né? O tipo e a incidência da adição de luzes, depois o comportamento do raio luminoso, depois os instrumentos ópticos. Então, espero que tenha elucidado algumas coisas, tirei algumas dúvidas, talvez, de alguns, né? E alguns que faltaram em aula tiveram a chance agora de rever um resumo que nós falamos nesses 3 módulos, tá ok? Se qualquer dúvida, entre em contato comigo, pode entrar em contato que eu respondo para vocês, tá? E até lá, uma boa prova para vocês, bons estudos e que vocês tenham um bom desempenho nesse primeiro simulado do ano 2024, tá ok? Tchau, tchau, até a próxima.